A Bruxa de Wall Street. O caso da herança de Hattie Green. O primeiro golpe. Hattie Green, Henrietta Howland Robinson, cresceu aprendendo tudo sobre administração financeira, lendo para seu pai as notícias do mercado financeiro desde antes dos 10 anos de idade. Seu pai, ao falecer, deixou para ela uma fortuna de $1 milhão, além de um fundo de investimentos de $5 milhões, que renderiam juros vitalícios. Fundo este administrado por homens. Ele ignorou todo o conhecimento e habilidades da filha ao redigir seu testamento. Uma segunda esperança. Além da herança do pai, Hattie aguardava uma segunda herança deixada por sua tia Sylvia Howland, com a qual havia passado grande parte do seu tempo. Para garantir sua herança, Hattie convenceu a tia a redigir um testamento em seu favor. Posteriormente, o Dr. William Gordon tornou-se o médico da Sylvia, cuidando de sua saúde e exercendo grande influência em sua vida, o que preocupou Hattie, pois ela recebeu uma carta do próprio Dr. Gordon dizendo que, segundo os desejos da tia, ela não era mais bem-vinda em sua casa. Foi redigido um novo testamento, o qual destinava metade da sua fortuna, de $2 milhões, para um grupo de instituições de caridade. A segunda parte seria destinada a Hattie na forma de um fundo administrado por homens, incluindo o detestado Dr. Gordon. Esses administradores teriam total liberdade para controlar o dinheiro e até mesmo os pagamentos feitos a Hattie. Este testamento foi redigido pelas mãos do próprio Dr. Gordon, enquanto ele administrava a Sylvia altas doses de láudano, um analgésico contendo ópio que causava sonolência e um elevado estado de dependência. Após a morte da tia, Hattie se sentiu prejudicada com esse novo testamento e decidiu contestá-lo na corte. O processo. No mesmo dia do funeral de sua tia, Hattie foi até sua casa e recuperou o testamento redigido por ela, o qual destinava 100% da fortuna de Sylvia à sua sobrinha. No entanto, o juiz ignorou esse testamento. Então, Hattie decidiu processar os depositários, apresentando uma nova parte do testamento, uma carta redigida e assinada em segredo por sua tia, a qual anulava quaisquer outros testamentos anteriores ou posteriores que pudessem ser redigidos. A carta, apesar de ter a caligrafia de Hattie, estava assinada por sua tia. No entanto, os beneficiários da herança alegaram que era falsa e o processo seguiu com Hattie contratando os maiores especialistas para defendê-la dessa acusação de falsificação. Thomas Mundell, executor do testamento, alegou que a assinatura da segunda parte era forjada e comparou esta com a primeira assinatura e também com a assinatura do Novo Testamento apresentado em desfavor de Hattie, e alegou que haviam muitos traços coincidentes, o que insinuava uma cópia dessas assinaturas. Entre os especialistas contratados por Hattie, haviam nomes como Louis Agassiz, professor de História Natural em Harvard, e Oliver Wendell Holmes, professor de Anatomia e Fisiologia da Escola de Medicina de Harvard. Todos afirmavam que a assinatura de Sylvia era autêntica. O contra-ataque matemático. A promotoria se viu diante de um caso difícil de refutar, diante de tantos nomes importantes da época. Porém, decidiu apelar para a matemática, contratando Benjamin Peirce, professor de matemática de Harvard, e seu filho Charles Sanders Peirce, renomado filósofo e lógico. O procedimento adotado por eles foi simplesmente comparar aos pares 42 assinaturas encontradas no espólio de Sylvia, tendo assim quase 900 comparações de sobreposição e verificando os traços coincidentes de cada par, encontrando 9 superposições na palavra Sylvia, 7 na palavra Anne e 14 na palavra Howland. Feito isto, uma tabela com todas as comparações foi elaborada, mostrando quantos pares tinham entre 1 e 30 traços em comum. A tabela mostrava que 617 dos 861 pares tinham entre 3 e 7 traços em comum, e poucos tinham mais de 12. Na corte, Benjamin Peirce apresentou uma estimativa de uma chance em 5 elevado a 30, aproximadamente 1 sextilhão, de existirem duas assinaturas com exatamente 30 traços em comum. A segunda parte do testamento apresentada por Hattie foi invalidada e a herança foi distribuída conforme o testamento final. Possíveis falhas. A análise da família Peirce simplesmente ignorou alguns fatores,
como a possibilidade de existirem sim duas assinaturas com 30 traços em comum, uma pequena possibilidade, mas não nula de existir, a distância temporal de cada assinatura realizada, fazendo com que a cada nova assinatura houvesse mudanças, a pena utilizada para as assinaturas serem diferentes e até mesmo a posição em que Sylvia estivera ao assinar influenciasse na grafia. Considerando que o primeiro testamento em favor de Hatch e a parte secreta deste foram assinadas em situações semelhantes e próximas, existindo a possibilidade de tão altas coincidências de traços. A Bruxa de Wall Street. Todos os percalços da vida transformaram Hatch em uma mulher focada em ganhar dinheiro e muito avarenta, contando a história que ela utilizava sempre o mesmo vestido e não lavava seus filhos Ned e Sylvia ao médico a fim de não gastar. De qualquer forma, ela sempre aproveitou oportunidades de investimento, comprando quando estavam na baixa e vendendo quando estavam na alta. Por diversas vezes salvou a cidade de Nova York, emprestando dinheiro para a prefeitura. Sua fortuna à época atingiu 100 milhões de dólares, 1,6 bilhões em valores atuais. Esta é a 36ª maior fortuna dos Estados Unidos de todos os tempos. O destino final do dinheiro. Após sua morte em 1916, seus 2 filhos herdaram todo o seu patrimônio. Passaram assim pela Grande Depressão, crise de 1929, relativamente ilesos. Ned, o filho, faleceu, deixando sua fortuna para a irmã. Ambos não deixaram herdeiros, então Harriet Sylvia Ann Howland Green Wilkes Sylvia deixou toda a sua fortuna, construída na maior parte pela sua mãe, para 64 instituições, como faculdades, igrejas, hospitais e locais de apoio a pessoas carentes. Também o valor de 3 milhões de dólares para o Corpo de Bombeiros de Nova York.